Diga: a vitória é minha, da minha casa e da minha família. Você que tem o livro, você já abra seu livro. Hoje eu vou tratar na conferência uma coisa muito importante daquilo que nós estamos tratando todos os dias. 167 a página do livro. Vou tratar hoje de um assunto que a gente fala muito na igreja, e a gente fala tanto, porque qual é o grande desafio de um pastor, de um sacerdote? A gente lida com o sagrado todo dia, e a gente tem que lidar com o sagrado sem deixar virar uma rotina. Isso é um desafio. Muitas vezes a gente fala, tem igreja que fala, bom, agora vamos ofertar. Aí parece que é um negócio assim tão... irmão, quem vai dizimar? Traga seu dízimo. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui hoje. Primeiro que a palavra dízimo está no plural, ela não está no singular. Então vamos ler página 167, os 5 tipos de dízimo que a Bíblia fala. Vamos lá? O fato, porém, de existir desvios não significa que devemos afrouxar as mãos, no sentido de ensinar tudo quanto a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. Aqueles que se recusam ser dizimistas, pelo fato de o dízimo ser apenas da lei, estão rotundamente equivocados. O dízimo é um princípio espiritual presente entre o povo de Deus desde os tempos mais remotos. O princípio que governava o povo de Deus antes da lei foi ratificado na lei. Agora, há um preceito claro e uma ordem específica para se trazer todos os dízimos ao Senhor. Levíticos 27, versículo 32. O não entregar. O dízimo é transgredir a lei, e a transgressão da lei constitui-se em pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. A fidelidade na mordomia dos bens, a entrega fiel dos dízimos e das ofertas, é um ensino claro em toda a Bíblia. Está presente no Pentateuco, os livros da lei. Está presente nos livros históricos, Neemias capítulo 13, versículos 11 e 12, nos livros poéticos, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, e nos livros proféticos, Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Também está explicitamente ratificado nos evangelhos, Mateus capítulo 23, versículo 23, e nas epístolas, Hebreus capítulo 7, versículo 8. Quanto ao dízimo, não podemos subestimá-lo. Sua inobservância é um roubo a Deus. Não podemos subtraí-lo, pois a Escritura é clara em dizer que devemos trazer todos os dízimos. Não podemos administrá-lo, pois a ordem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Contudo, esperamos trazer um esclarecimento sobre 5 tipos de dízimos relatados nas Escrituras, mas que nos púlpitos de nossas igrejas, em nossas escolas dominicais e em outras instâncias educacionais cristãs, quase nunca são mencionados em sua abrangência. Respira fundo. Isso aqui eu vou entrar com o livro com você, para você... Isso aqui é para dilatar a mente, para você entender a profundidade disso aqui. Na página 279, pastor Luciano, todo mundo que tem agora o livro vai para 279, que isso aqui é uma conferência. Você vai para frente, vai para trás, caneta numa mão, Bíblia numa outra, você tem que ser uma águia. Eu vou tratar de um assunto que muita gente me pergunta, pastor Taí. Esse livro eu estou respondendo 45 perguntas sobre dízimos e oferta. Você não tem na mão aí uma apostila de 10 páginas, você tem um livro de 512 páginas, que eu prego e ensino há 30 anos. Você precisa entender isso. Aí a pergunta é: Jesus era dizimista? Na 279 estou tratando disso. Como é que eu sei? Aí Jesus fala assim, vocês dão dízimo até da hortelã, do coentro. Jesus não condenou a prática do dízimo. Jesus falou, vocês observam a lei em muitos detalhes, até do dízimo, do hortelã se dizima, mas vocês não têm amor, não têm misericórdia. Jesus está condenando a falta de amor e de misericórdia deles. Mas diz, até aqui vocês estão agindo certo. Como é que eu sei que Jesus foi dizimista? 279, que você vai ler em casa depois, você vai perceber que o Talmud era muito claro
Quando um judeu ia sentar com outro, vamos supor, nós somos todos aqui judeus, somos todos fariseus, membros do Sinédrio, 70 mais um, que tinha um suplente. Aí a primeira coisa, eu vou sentar com o pastor Altair, eu falei, pastor Altair, vamos almoçar hoje. A pergunta que eu fazia é a seguinte: o senhor é dizimista? Aí se ele falasse não, eu não sentava com ele na mesa. E Jesus sentou com vários fariseus, entre ele até o próprio Nicodemo veio ter com ele. E nunca ninguém acusou Jesus de não ser dizimista. Nunca acusou Jesus de não ter cumprido algum mandamento. Então, está inserido, e você percebe, que Jesus ele cumpriu a lei em todas as instâncias. Então, eu levo e começo a mostrar para você o princípio que Jesus cumpriu. Cumpriu a lei nos seus detalhes. O dízimo, ele é antes da lei. Ele é antes de Moisés instituir, já tinha uma prática do dízimo, um princípio estabelecido. Porque hoje é uma grande confusão, né? Ah, mas o dízimo só tem no Antigo Testamento. O cara nunca leu a Bíblia. 50% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira, 70% dos crentes nunca leram a Bíblia inteira. Ah, mas eu sou contra dízimo. Ah, não acho certo. Vou falar mais sobre isso aqui. Tudo que tem aqui é com dinheiro de dízimo e oferta. Todas as igrejas que você olhar no mundo, elas só estão em pé porque alguém acreditou no princípio do dízimo e da oferta. E Deus cumpriu uma palavra na vida dessas pessoas, abriu a janela dos céus, deu saúde e abençoou a sua vida. Então, se eu sou contra o dízimo, eu não posso nem entrar numa igreja evangélica, porque tudo aqui é com dízimo, essa cadeira é com dízimo, esse microfone é com dízimo, esse som, essa transmissão que custa é com dízimo, a manutenção dos pastores é com dízimo, para a gente enviar missionário é com dízimo, para a gente construir igreja é com dízimos e oferta. Por quê? Alguém que acreditou no princípio estabelecido por Deus, e Deus cumpriu uma palavra na vida dessas pessoas. Alguém entende o que eu estou dizendo? Então voltamos para 167, pastor. Essa 279 foi só para me fazer um contraponto rapidão. E aqui na 167, nós estamos falando, Malaquias trata esse assunto: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos lá, pastor. Contudo, esperamos trazer um esclarecimento sobre 5 tipos de dízimos relatados nas Escrituras, mas que nos púlpitos de nossas igrejas e em nossas escolas dominicais e outras instâncias educacionais cristãs quase nunca são mencionados em sua abrangência. Vamos lá então? Pode ler, pastor. Maser, que é a palavra no hebraico para dízimo. Diga comigo, maser. Maser. Eu não ouvi, maser. Maser. Diga a palavra hebraica para dízimo. Vamos lá, 168. Maser, a palavra dízimo em hebraico. Maser era a 10ª parte do produto agrícola produzido por uma família, que era dedicada como uma oferta aos levitas e Kohanim, sacerdotes da tribo de Levi. Uma família mais generosa e devota podia trazer mais que 10%, caso quisesse, mas em geral a maioria trazia 10%. O maser era então dividido entre Levi e Kohanim. O maser era composto do quê? A Torá menciona que o maser deveria ser composto de grão, trigo, vinho e óleo. Portanto, alguns consideram que a mitzvah bíblica se aplica apenas a grãos, uvas e azeitonas. No entanto, outros afirmam que a mitzvah se estende a todas as frutas, e todos concordam que o requisito de dizimar legumes é apenas rabínico. A primeira vez que vemos na Torá o conceito de separar uma parte do que ganhamos para dedicar a Deus, feito de uma forma mais primitiva, é na história de Caim e Abel. Posteriormente, vemos mais uma vez um tipo de maser quando o patriarca Abraão, após vencer uma guerra contra 4 reis, dá a 10ª parte dos despojos que ganhou nessa guerra para o sacerdote Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Somente em Gênesis
capítulo 28, versículos 18 a 22, vemos a menção de uma quantia que seria dedicada ao serviço divino. Enquanto Jacó fugia de seu irmão Esaú, ele orou: se Deus estiver comigo e me der pão para comer e roupas para vestir, e tudo o que você me der, dar-lhe-ei 1/10. Ouça isso aqui, ouça isso aqui. Isso aqui é um assunto profundo, mas ao mesmo tempo que você... Por isso você vai ter o livro, para você ler. Eu vou te dar só os gatilhos, os start. Ouça isso aqui. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Os dízimos. Aí eu fui estudar sobre isso. Nós vamos entrar já nisso aqui. Para quem que eram os dízimos, pastor? Para a tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo que não tinha trabalho físico. O trabalho dela estava envolvido com o altar, com o santuário. Eu nasci na tribo de Levi, sou levita. Dentro da tribo de Levi, e eu vou fazer essa divisão na página 196, a seguir, tem 3 categorias de levita: meratita, gersonita e coatita. Vocês lembram que quando estava conduzindo a arca, que estava na terra dos filisteus, o Sá, que era levita, tocou na arca. O que aconteceu, pastor? O que aconteceu? Dá som para o pastor aqui. Está com som? Ele tocou na arca, pastor Luciano. O que aconteceu, o Sá? E ele era levita. Ele foi fulminado. Mas ele era levita. Por que ele morreu? Porque, pastor, ele era levita, mas ele era um meratita. Ele podia conduzir a arca, mas não podia tocar na arca. O gersonita não podia nem tocar nem conduzir, ele só cuidava de parte de louvar. Quem podia tocar na arca? Só os coatitas, linhagem direta de Arão. Eles que carregavam a arca. O peso da glória, o peso do ministério estava sobre os ombros dos coatitas, linhagem direta de Arão. Então eu nasci na tribo de Levi. Posso ser sacerdote? Não. Todo sacerdote tem que ser levita, mas nem todo levita é sacerdote. Quem está comigo? Para ser sacerdote, nasceu na tribo de Levi, nasceu. Qual é a tua linhagem? Meratita, não pode ser sacerdote. Qual é a tua linhagem? Gersonita, não pode ser sacerdote. Só pode ser sacerdote se for coatita, linhagem direta de Arão. Aí as pessoas me perguntam: pastor, e por que Samuel então foi sacerdote? Se Samuel era da tribo de Efraim? E Samuel foi sacerdote. Por quê? Porque Samuel, embora vivendo fora do clã, ele era levita. Ele não era da linhagem direta, ele não era coatita. Ele não poderia ser sacerdote. Por que ele foi? Pelo poder do voto. Ana fez um voto. Tinham 3 hipóteses de ser nazireu. Quando Deus escolhia, desde o ventre, como escolheu Sansão. Sansão era um nazireu, nunca cortou cabelo, não podia tocar em mortes, tomar bebida forte, tinha que ser separado. Ou quando a tua mãe fizesse um voto, o caso de Ana, falou: se tu me der um filho, ele vai ser nazireu, não corta cabelo, vai ser separado, consagrado a ti. Então o nazireado te colocava na posição para ser sacerdote, não importa a tribo. Só que Ana, pastor, não tinha essa noção. Ela fez um voto, porque enquanto Ana quis um filho para esfregar na cara da Penina, nada aconteceu. Na mente de Ana, ela era estéril. Na mente de Ana, ela nunca ia gerar, porque a Penina, a segunda mulher, todo ano tinha um filho, era igual a coelhinha, todo ano tinha um filho. Você é seca, você não vai gerar. E ela falou: eu quero também um filho para esfregar na cara da Ana. Mas um dia ela mudou a oração. Ela falou: Deus, eu quero fazer um voto. Presta atenção. O voto é tão poderoso que ele une o mundo físico com o mundo espiritual. O voto, se você fizer um voto de coração, o que ia demorar 1 ano pode acontecer hoje. O que ia demorar daqui a 10 anos, Deus pode trazer a existência hoje. Porque o voto, ele vai lá no futuro e puxa para o presente o teu milagre e a tua vitória. O voto te imortaliza. Se você fizer um voto diante do altar e Deus olhar para dentro do teu coração, falou: esse cumpre o voto. Ei, você está imortalizado, você está proibido até de gripar, porque Deus está preso à sua palavra para cumprir sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que um voto muda a história de uma pessoa, muda o destino de uma pessoa, muda o destino de uma nação.
E ela fez um voto. Então, Jesus, estou falando só isso para não poder explicar isso aqui. Jesus também era nazireu. Jesus nunca cortou o cabelo, Jesus nunca fez a barba, Jesus não podia tocar em mortos, nem tampouco bebida forte. Vocês não perceberam que todos os mortos que Jesus tocou, ressuscitou? Na cruz, quem é que morre primeiro? Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Quem é que morre primeiro na cruz? Eu não ouvi. Quem morre primeiro? Jesus. Quem foi que morreu primeiro? Jesus. Foi Jesus. Por que ele morreu primeiro? Porque nunca um morto ficou na sua frente que ele não ressuscitou. Ele é nazireu. Eu vou repetir, não tem mortos que ficam mortos na presença de Jesus, porque até os mortos ressuscitam. Ei, tem ressurreição de esperança aqui essa noite, tem ressurreição de sonhos aqui essa noite, tem ressurreição de projetos aqui essa noite. Ei, Ele pode ressuscitar a tua fé, Ele pode ressuscitar a tua esperança, Ele pode te levantar, e você pode voltar a crer de novo, que amanhã será melhor do que hoje, em nome de Jesus. Nossa, isso aqui, você entendeu o que é a tribo de Levi? A tribo de Levi é uma tribo que presta um serviço. Então, tinha um dízimo, que é para quem? Para a tribo de Levi. Qual é o segundo dízimo, pastor? O segundo dízimo é para o sacerdote, que ministra sobre a tribo, sobre a nação. Qual é o terceiro dízimo, pastor? É o dízimo para os festivais. Quais são os festivais? Primícia, Rosh Hashanah, tabernáculo, para as festas. Essas festas são subsidiadas por um dízimo que a nação trazia diante do templo para bancar, que tinha uns que não tinha condição de vir, não podiam chegar, então havia um dízimo específico para as festas. Havia um dízimo que era para socorrer os pobres, os necessitados, e um dízimo trienal, em 3 anos, chamado de Sedecá, que era o dízimo que era trazido como gratidão a Deus por toda a riqueza que a pessoa havia acumulado. Então, por isso que o profeta Malaquias se levanta e diz: trazei todos os dízimos, ele usa a palavra plural, a casa do tesouro. Trazei todos os dízimos, ele está falando, trazer o dízimo da tribo de Levi, trazer o dízimo do sacerdote, trazer o dízimo dos festivais, trazer o dízimo para socorrer os pobres, os necessitados. Ei, e não esquece do dízimo trienal, não esquece do que Deus tem feito nesses 3 anos na tua vida, e traz um dízimo de gratidão a Deus. Agora, isso nós temos que resgatar esse princípio. Tem tanta gente falando tanta coisa na internet, tantas coisas terríveis. Você pode até não aceitar um princípio, lutar contra um princípio, mas isso não vai mudar o princípio. Ah, porque igreja A, porque igreja B. Não, meu irmão, não estou falando de igreja A, igreja B. Você não traz dízimo para a igreja A e para a igreja B. Você traz um dízimo porque você é nascido de Deus e você está praticando um princípio. E tem certeza que Deus vai honrar você, vai honrar a sua casa, vai honrar a sua família. Eu vou falar até alguém que vai honrar a sua vida, vai honrar seus negócios e vai te dar vitória. Então, nós precisamos entender isso aqui com calma. 168, o maaser era composto de quê? Aí a Torá explica, o pastor acabou de ler, dos grãos, dos trigo, dos vinhos, dos melhores. O maaser, o dízimo na lei judaica. Vamos lá, pastor. Após o recebimento da Torá no Monte Sinai, onde as leis que regem o judaísmo foram dadas de forma clara ao povo judeu, o conceito de maaser foi claramente explicado e se tornou uma lei. Só a partir de então os judeus aprenderam exatamente o que era o maaser, como ele deveria ser separado e quem poderia usufruir de tal oferta. O maaser era dividido em 4 partes: maaser rishon, que é o primeiro, terumá maaser, maaser sheni e maaser ani. E o 5º dízimo, vou explicar mais à frente, que era o dízimo de Abraão, que na verdade foi o primeiro. Todavia, nesse episódio, que aconteceu bem antes da lei de Moisés, Abraão ofereceu a Melquisedeque o dízimo dos despojos de guerra.
Maaser Rishon, primeiro Maaser. Maaser Rishon era os 10% de produtos agrícolas colhidos em Israel: grão, trigo, uvas, vinho, azeitonas, azeite de oliva, que cada família judia trazia para os levitas. Segura aí. Então veja, olha como esse negócio era sério. O que movia aquela economia da época? A economia da época era movida pela agricultura. Essa é outra pergunta que me fazem. Mas nós não temos hoje lavoura. Era como Deus estivesse falando assim, vocês pegam, priorizam do vosso trabalho, reconhecei das primícias que eu tenho dado. Está falando do alto ao mais baixo cargo, do alto ao mais baixo escalão. É como se Deus estivesse falando, vocês executivos, empresários, vocês que trabalham mais simples, profissionais liberais, esse Maaser Rishon é o primeiro, é a prioridade, é o reconhecimento daquilo que Deus proporcionou para a sua vida e para o seu viver. Então, isso está muito claro na cultura judaica. Você nunca vai encontrar um judeu analfabeto. O judeu, ele aprende a ler na Torá. Dos 6 aos 10 anos, o judeu decora os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, que significa instrução, caminho. Dos 10 aos 14, ele decora toda a Tanakh, todo o Antigo Testamento. Você imaginou o que é isso, gente? Já imaginou, pastor, seu netinho, sua netinha, vem, quando ela completar 10 anos, ela tem de cor os 5 livros da Bíblia Sagrada? Você já imaginou como que é a cabeça, a mente dessa criança? Quando ele, dos 10 aos 14, ele decora toda a Tanakh, todo o Antigo Testamento. A gente pergunta aqui hoje, olha, não é para diminuir ninguém, faz aqui um voto, vai ganhar hoje 10 milhões de reais. Quem souber 100 versículos de cor, com referência, escrever. Eu sou capaz de dizer que ninguém vai ganhar isso aqui. Porque a gente está preocupado com tanta coisa, tanta correria, tanta coisa. Agora, quando você tem contato com a palavra de Deus, você tem um contato com o próprio Deus. Vou repetir de novo. Quando você ler a palavra tem poder de te lavar, de te limpar, de te purificar, de abrir teu entendimento. Você pode de manhã ler um versículo e Deus te dá um entendimento que nunca deu para ninguém. Ele pode fazer você entender o que você nunca entendeu. Deus pode soprar na sua mente. Ele pode dar a tua capacidade de raciocínio. Você nunca viu porque que os judeus são tão bons no que fazem? Esse livro, no final, eu falo das criações judaicas. O Waze, quem já usou o Waze aí? Quem já usou o aplicativo Waze? Inteligência de Israel. Pendrive, quem já usou algum pendrive? Inteligência de Israel. Você sabe como é que Israel planta no deserto? Quando não tinha essa tecnologia? Eu perguntei para um guia Israel, você vai lá no deserto, sabe como é que eles plantavam? Você tem umas frutas em Israel, pastor, que é doce. As tâmaras, os produtos. Eles pegavam o deserto, preparavam a terra, e como não chove, só tem sereno, lá no Monte Hermon tem gelo, durante você vai ver que vai derretendo, porque é frio, o deserto durante a noite é fria, e durante o dia é 50, 60 graus, então eles preparavam a terra. Os melhores engenheiros agrônomos do mundo estão em Israel. Jogavam a semente e estendiam uma lona naquele território preparado. Aí quando dava 3, 4 da manhã, que o sol já começava a bater, o sol batia sobre a lona. Veio de evaporar, se não tivesse a lona, batia o sol, aquece, a água evapora subindo. Mas com a lona, o sol bate, a água evapora descendo, é implosão. Todo um pouquinho de sereno que caiu, veio de evaporar, ele desce para a raiz, aí remove aquela lona, 4 e pouco da manhã, e faz esse processo com uns 30 dias, daqui a pouco você vê no meio do deserto uma plantação linda, maravilhosa, que disse o profeta Isaías, vocês vão florescer no deserto, vocês vão crescer no deserto. O que é isso? São técnicas, são sabedoria que Deus deu para esse povo. O que eu quero dizer para você, dizimista, comprometido com o reino de Deus, você vai dar certo aonde ninguém deu certo. Você vai colher, você vai plantar, você vai florescer literalmente no deserto. Essa pandemia arrebentou muita gente
gente perdeu, mas Deus estendeu as suas mãos sobre os fiéis. Deus levantou pessoa, Deus prosperou pessoa. É verdade, quem foi sustentado por Deus no meio dessa pandemia? Quem pode dizer, pastor, eu floresci no deserto? Aleluia! Quem faz isso é Deus. Sabedoria, inteligência. Agora ouça, o processo começa lá de trás. Eu falei do livrinho de criança. Tem criança aí com 5, 6, 7 anos, aqui não tem isso. Algum lugar por aí que fala todo tipo de palavrão que você imaginar. Não conhece uma história da Bíblia. Quando você semeia a palavra, ela vai penetrando, ela vai entrando. Ensina teu filho a orar. Pai inteligente ensina filho a orar, porque a oração mais pura vem das crianças, o louvor mais puro vem das crianças, delas é o reino dos céus. Então veja, essa questão de dízimo, pastor Altair, ela é trabalhada na base da cultura judaica, ela é trabalhada lá atrás. Todo judeu que você encontrar, você está na colheita, colhendo. Isso aqui eu aprendi em Israel. Olha para mim, você está colhendo lá em Israel, caiu uma fruta, está colhendo maçã, caiu uma maçã, essa que caiu você não pega. Por quê? Essa é para o pobre, para o necessitado. Eles entendem que Deus dizendo, essa daí é para quem está precisando. Você tem que deixar na borda do campo, 1 metro da borda, aqui ninguém colhe. Por quê? Isso é para o pobre, para o necessitado e para o estrangeiro. Estou tratando aqui no livro de Ruth, é o dízimo social. É o dízimo para o necessitado. É um princípio. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês não aprender a plantar, vocês não têm como colher. Ninguém planta para colher no passado, só planta para colher no futuro. A mesma mão que abre para dar, é a mesma mão que abre para receber. Então é um princípio. Primeiro dízimo, pastor Luciano, está aí, ó. É o Maaser Rinchon, é o primeiro dízimo. O Maaser Rinchon é esse 10%, que é destinado aos cuidados da tribo de Levi. Irmão, tem gente que tem ódio dos pastores. Se o pastor... Não, tem gente que fala assim, ó, porque é muito difícil a posição do pastor. Se o pastor ele andar muito arrumado, o cara fala, esse pastor parece um manequim, anda muito arrumado. Se ele andar mal arrumado, eu falei, esse pastor, rapaz, esse cara parece que nem toma banho, ele é todo mal arrumado, esse cara não corta o cabelo, ele não tem um terno, ele mistura as cores. Se ele não tiver um carro, eu falei, o carro do pastor, esse pastor deve estar em pecado, nenhum carro ele tem para andar. Se ele tiver um bom carro, olha aí, onde está meu dízimo, onde está minha oferta. Se o pastor não visita, eu falei, esse pastor não visita ninguém, não quer saber de ninguém. Se o pastor visita, eu falei, esse pastor só quer saber está na casa dos irmãos, tomando café, almoçando e jantando. Esse pastor parece que não tem. Irmão, ninguém tem de crente. Ninguém tem de crente. Ei, agora olha isso aqui, ó. Ouça isso aqui. Quando você honra teu sacerdote, e você diz, graças a Deus que o meu pastor tem um carro digno para andar. Graças a Deus que a igreja está bonita, está arrumada. Graças a Deus que nós estamos ampliando, abrindo congregações, Deus está salvando. Graças a Deus que Deus está abençoando os dizimistas, ofertantes. Ei, você tem que se alegrar, porque há uma palavra que vai cumprir na vida da igreja, na vida do seu povo. O Senhor diz, eu vou abrir a janela do céu, se houver necessidade. Se houver necessidade, fazei prova de mim. Você só vai fazer prova se houver necessidade, porque diz, eu tenho aberto a janela do céu sobre vocês, sobre vossa casa e sobre vossa família. Então isso aqui é importante, mas deixa eu adiantar isso aqui rapidão. Deuteronômio 18, 20, pastor Luciano, Deus disse ainda a Arão, você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. É Números 18, 20. Continua. Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo 9. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes havia prometido. Deuteronômio 18, 1. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança.
170, Josué 13, 14. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, ao Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. Josué capítulo 18, versículo 7. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Terumá, Guedola, parte separada para os Kohanim. Corém, está certo. Em hebraico, sacerdote Kohanim, são os sacerdotes na Torá, cujo líder era Kohen Gadol, sumo sacerdote de Israel, sendo que todos deveriam ser descendentes de Arão. Isso aqui. Eu estou falando daqueles que vão carregar a glória, os coatitas, os responsáveis da linhagem direta, que cuida especificamente do altar. Então essa é a preocupação de Deus, quando Ele estabelece essa coisa que é tão séria. Aí me pergunta, pastor, por que nós temos tanto problema com o negócio de dízimo, de oferta? Porque dízimo tem a ver com o novo coração. A última coisa que converte na vida de um ser humano, sabe o que é? O bolso. Como é que eu sei que a pessoa converteu de verdade? É muito fácil. Quando a pessoa converte de verdade, está aqui os pastores. Sabe qual é a pergunta que eles fazem? Pastor, como é que eu faço para ofertar e dizimar? É assim ou não? Pastor, como é que eu faço? Como é que funciona isso daqui? Sabe por quê? Ele converteu de verdade. Ele entendeu o princípio do reino de Deus. Agora, tem pastores, obreiros que têm dificuldade com esse princípio aqui. Tem dificuldade. Você vai tirar uma oferta, muitas vezes vai semear, e a igreja está olhando para nós, pastor Altair. Está olhando para a gente. Aí passa aqui no altar, nenhum de nós contribui. Qual é a mensagem que nós estamos mandando para a igreja? Eu não ouvi, qual é a mensagem? Se nós no altar, muitas vezes não temos a preocupação de sair de casa, porque não tem culto. Qual é o culto bom, irmão? Qual é o culto bom? Tem um bom louvor, uma boa palavra e uma boa oferta. Não existe culto sem oferta. Você pode plantar a tua semente, aprender a honrar a Deus. Hoje você pode dar R$1, R$10, R$100, não sei. Mas eu tenho que dizer uma coisa: Deus só dá semente para quem semeia. Deus só dá semente para quem semeia. Eu vou repetir até alguém entender. Deus só dá semente para quem semeia. Esse é um mistério, eu não sei explicar isso. Porque você pode vir 50 cultos. Se você for crente adorador, Deus vai te dar 50 sementes. Eu não sei de como vai acontecer. Eu só sei que vai cumprir uma palavra na tua vida. Deus só dá semente para quem semeia. Quem recebe essa palavra? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E outra, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Isso a gente tem que explicar todo dia, que o pastor sempre explica isso aqui. Por que é melhor dar do que receber? Na lógica humana é melhor receber. Em toda igreja que eu vou, pastor, é um princípio que eu tenho. Eu honro o sacerdote. O que eu fiz com o pastor Altair aqui, eu faço onde eu for. Porque é um princípio de honra. Isso tem representatividade no mundo espiritual. Eu estou até com cinto hoje. E ficou bonito, viu? Eu estou sentindo uma unção, pastor. Olha para mim. Ei, presta atenção. Por que é melhor dar do que receber? Diga para o teu irmão, por quê? Que é melhor dar do que receber? Porque quem está dando já recebeu de Deus. Quem está ofertando, vem com a sua semente, é porque Deus já proveu na tua casa, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios. Ei, plantou pouco, colhe pouco. Plantou médio, colhe médio. Pastor, plantei muito. Te prepara, porque tem colheita grande vindo aí. É um princípio. Precisamos entender esse princípio. Então, 171, depois você tem um livro, por isso você está tendo. Ei, é 512 páginas, aqui não é conversinha não.
Aqui não é aquele textozinho que você vai ler que tem 10 espaços. Aqui é um texto trabalhado. 172, pastor. Os judeus eram doadores natos. De novo, judeus. Doadores natos. Sim. Judeus são doadores natos. Em resumo, hoje em dia funciona assim. Doam diariamente um valor, nem que seja uma moeda de 1 centavo. Antes das orações matutinas, que é para se acostumarem a ser doadores e ensinar as crianças a fazer o mesmo. As mulheres doam um valor, nem que seja uma moeda de 1 centavo, antes de acender velas de sabá. Fazem doações voluntárias durante o ano, a fim de ajudar indivíduos, causas ou instituições judaicas. Doações espontâneas não precisam ser só em dinheiro. Podem doar tempo, alimentos, serviços, conhecimento e entre outras coisas. Ser judeu é saber dividir. Depois de descontados todos os impostos, a maioria absoluta dos judeus tementes a Deus separa 10% de seu ganho anual, maaser, e doa esse valor para obras assistenciais, indivíduos, causas, entre outras coisas. É proibido que o judeu que dê 10% de sua renda como maaser usufrua de qualquer benefício dessa doação. Ouça isso aqui. Todo judeu, estou falando de empreendedor, todos eles, pega o Bill Gates, a maioria desses caras que estão no topo dos bilionários, tem tudo descendência judaica. Eles têm um princípio, uma obrigação de consciência, de doar, de semear numa instituição. Porque é um princípio que ele entende, ele recebeu, não é só para ele recebeu para compartilhar. Isso aqui é fantástico. Por que o islamismo é tão forte? Você nunca se perguntou? Uma vez fiz uma conferência, eu tenho um livro que chama Missões. O tempo é agora, é já. Aí eu falo dessa questão da pedofilia legalizada dentro do islamismo. O próprio Maomé casou com Árshira, ela tinha 12 anos. Casam com criança de 7, 8, 10, 12 anos, que é uma cultura, uma coisa terrível. Ninguém diz nada, porque se falar eles vêm te arrebentam. Mas por que são o que são? Está aqui no nosso país, Foz do Iguaçu, vou citar a cidade, que tem mais muçulmano do que brasileiro, lógico que estou usando uma hipérbole, são fortes. Tem a lei da reciprocidade, agora vai lá e abre uma igreja, lá no Oriente Médio, no país dele, para ver se não mata você, a tua família e queima vivo. Mas se usufrui de uma lei de reciprocidade do país. Mas por que são o que são? Porque o empresário muçulmano, pastor, ele não é só empresário muçulmano, ele vive em função de divulgar o islamismo. Ele investe, pastor, investe pesado. Pastor, qual é o desafio da igreja? Não, estou construindo aqui 10 congregações, estou aqui com investimento de mais de 1 milhão, estou ampliando. Ele chega aqui, está aqui, nós vamos pôr para frente, nós vamos ampliar, nós vamos fazer. É assim que é o empresário muçulmano. Eles vivem em prol daquilo que eles acreditam. Nós temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade quando a gente fala em dízimo e oferta, não estou falando que é o caso da igreja, estou falando, quando eu falo que nós temos dificuldade, estou usando uma linguagem no geral, no genérico, no contexto de igreja. Qual é o percentual de uma igreja dizimista sadia? Eu queria que alguém gritasse para mim. Qual é o percentual de uma igreja dizimista sadia? Quem me dá um número daqui de vocês? Qual é o percentual? Quanto? É um bom número. Quantos por cento, pastor, você acha? 40, o senhor? 40. O senhor? 30. Quantos, pastor, está aí? Era o ideal, né? Mas qual é um percentual que a gente pode considerar sadio? Tem um pastor amigo que pastoreia um campo na região litorânea. Eu fui visitado e ele me mostrou 100% dos membros da igreja dele são dizimistas e são todos muito prósperos, são dizimistas. Tem
Ei, esse é o ideal, é uma igreja que é uma exceção. Qual é o percentual? 30, 40, 50. Quer dizer, se nós temos aqui, um exemplo, 1000 membros, aqui só, aqui. Quer dizer que 400 dizimam e 600 fica só na jugular espiritual de 400. 600 se usufrui da fidelidade, do princípio praticado pelos 400 ou pelos, quem está me entendendo? Ou pelos 500. Agora, olha para mim, por favor. Quem acha que Deus é justo aqui? Quem tem certeza que Deus é justo? Vou perguntar de novo, porque eu vi irmão que não levantou. Quem tem certeza que Deus é justo? A Bíblia diz que você vai ver a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Aquele que honra a Deus, você pensa que muitas vezes é fácil? É fácil muitas vezes você receber o teu salário, primeiro você tirar teu dízimo, depois você pensar nas outras coisas. Deus vê o princípio, Deus vê a motivação. Deus não vê o tamanho da coisa que nós estamos fazendo, Deus não vê o tamanho da igreja que a gente pastoreia, o tamanho da empresa que a gente tem. Deus vê a motivação do nosso coração, quando nós nos movemos para fazer algo pelo reino de Deus. O que eu vou falar agora é muito sério. Tudo que você adquirir fora da justiça de Deus, a própria justiça de Deus vai te tirar. Eu vou repetir isso. Tudo que você adquirir fora da justiça de Deus, a própria justiça de Deus vai te alcançar e vai te tirar. Tem gente que ganha dinheiro. Eu tinha um membro nos Estados Unidos. O cara falou para mim assim, ele era altão, com vontade de falar o nome dele, não vou falar, grandão, Poços de Calda, porque a região de Nova York tem muita gente de Poços de Calda. Falou para mim, pastor Renato, eu gosto demais do senhor. Irmão, eu fico irado quando eu ouço isso aqui. Pastor, eu gosto demais do senhor, o senhor é um pastor bom, eu amo o senhor, mas o cara congrega com outro. O cara disse que me ama, que gosta de ser, pastor, você é o melhor pastor do mundo, eu te amo, ele congrega com outra pessoa. Esse cara te ama? Quem ama quer estar junto. Quem aqui namorou? Quem namorou? Quem lembra na época que namorava? Melhor. Quem é da época da ficha do orelhão? Ei, rapaz, o povo aqui envelheceu. Que você ligava, que uma ligação de celular era caríssimo. Quem lembra? Eu já paguei conta caríssimo quando eu namorava com a minha esposa, que quando você namora você quer estar junto. Não, desliga você, desliga eu. Porque quem ama quer estar junto, quem ama honra, quem ama respeita, quem ama cuida. Aí ele falou para mim, e olha esse cara, eu assumi uma igreja de Nova York, entrou o G12, tinha 600 membros, ficou 40. Desafio, compromisso. Aí que eu falei para você, lancei a segunda e primeira, PPP, campanha, aquela coisa toda, trabalhando. Aí ele falou para mim, o cara construía. O cara ganhava uns $10 mil por semana, o cara milionário, o cara tinha dinheiro. Falou para mim, pastor, eu gosto muito do senhor, é demais, gosto da palavra, mas não fala para mim, diz minha oferta não, que eu não sou contra. Aí a esposa dele, uma diaconisa excepcional, falei, então, procura outra igreja para você congregar. A gente vai continuar comendo pizza, vai continuar jantando, vai continuar brincando, mas aqui não vai dar para você, porque eu ensino o princípio. E você aqui não vai estar, você não vai se sentir bem, porque Deus quer abençoar as pessoas. O cara falou isso para mim, na minha cara. Eu fui ensinando princípios de Deus para ele. Aí, irmão, ele pegou uma bactéria, fez tratamento, começou a gastar dinheiro, o cara começou a emagrecer, irmão, não tinha jeito. Aí a esposa dele falou, pastor, não podia ir lá orar por ele, tal, ele quer que o senhor vá lá. Ei, adquiriu fora da justiça, a justiça tira de Deus. Eu falei, servo de Deus, Deus está te chamando de volta para o altar. Quando você voltar no altar, Deus não vai repreender, não é só o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Ele vai repreender todo o mal, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar vida, Ele vai te... Você acredita nesses princípios do reino de Deus? Eu quero saber quem está entendendo o que eu estou falando aqui. E Deus teve que fazer uma obra na vida dele, irmão. Fazer para ele voltar. Foi uma coluna na igreja, uma bênção. Deus abençoando ele mais, porque são os princípios. Deixa eu falar mais isso aqui, que nós estamos já
O dízimo de Abraão. Deixa eu falar rapidão do dízimo de Abraão, que isso aqui é importância. Aqui, 173, ô pastor Luciano, deixa eu falar rápido. O Macer, o dízimo na infância, no judaísmo até mesmo. Crianças de famílias que observam a mitzvah de Maaser financeiro, doar 10% dos ganhos para a caridade. São ensinadas a separar 10% de qualquer mesada ou presente em dinheiro que venham a receber. Se uma criança ganha R$10, os pais a ensinam a separar R$1 para tzedakah. um tzedakah, que é uma oferta, ouve só. Lembra que eu falei ontem? Toda igreja que eu pastorei, eu ensinei as crianças a ofertar e dizimar. Ah, mas por que, pastor? Meu filho não ganha. Ninguém fica o mês inteiro se não ganhar pelo menos R$1. Muitas vezes ele traz 10 centavos. Mas é a motivação do coração. Mas o mês que vem ele pode ganhar R$5, pode ganhar 10, pode ganhar 100. Ele vai crescer, ele vai se tornar, eu vou repetir, ele vai crescer. Só quem tem filho, levante a mão, libera uma palavra. Ele vai crescer, ele vai estudar, ele pode se tornar o maior empresário, o maior empreendedor dessa cidade, desse estado, dessa nação. E aonde ele estiver, pastor, ele vai ser uma coluna, ele vai ser um mantenedor do reino de Deus. É um princípio. Eu tenho falado nas minhas conferências, quando eu ministro daqui para empresário, para empreendedor, escolas, tem muitos empresários que estão me ouvindo aí, que estão investindo em escola, ensinar desde a infância, porque a gente que lembra da época do estudo, a gente aprende tabela periódica. Para que a gente usa a tabela periódica? As formas da equação. Eu sempre fui muito bom em matemática, eu gostava de matemática, eu gostava muito das equações. Trigonometria, seno, cosseno, tangente, cotangente. Mas nunca me ensinaram economia financeira. Não ensinaram a gente, você não pode gastar além do que você ganha. Tem gente que compra o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. Ah, estou deprimido, eu vou para o shopping. Pega o cartão e estoura. Conhece aquela história? O cara foi assaltado e levaram os cartões dele. E falou, e você não cancelou? Não. Ele falou, não, deixa com o bandido, está gastando menos que a minha mulher, pode deixar com ele. Eu agora, uma conferência dessa, lá no Rio de Janeiro, um cara me preocupou, um oficial do Exército. Cara, acho que major, acho que capitão, quase general. Você sabe que esse pessoal do Exército estuda muito. Esses caras eles são preparados. Ninguém é promovido por tempo, não é por estudo. Aí ele veio conversar comigo. Pastor, eu queria conversar com o senhor. A minha esposa, eu amo minha esposa. É um senhor ainda, esposa, um casal bonito. Falou, minha esposa, rapaz, não tem esse polishop? Quem já ouviu falar em polishop? Cadê as irmãs da igreja? Polishop, irmão. Tem aquelas panelas, aquelas coisas. Irmão, a mulher era viciada em comprar aquilo. Estourava o cartão do cara. Gastava era 8, 10, 12 mil, pastor. Falou, e agora? Eu tive que conversar com ela. Falei, minha irmã, você pode vender um monte de coisa. Mamãe tinha muita coisa, panela. Tinha umas panelas que você só jogava o arroz assim, ela já preparava o arroz, já preparava o bife, já trazia, já colocava na sua boca. Sabia? Tem uma panela dessa aí. E aí, tanta coisa, viciado daquilo, o que é que faz? Pega o que tem, vende, minimiza os custos, e a senhora para de assistir. Tira esse canal daí, tira esse canal daí. Ei, tem coisas que você tem que evitar. Porque compra é emocional. Você não pode ir para um supermercado com fome, você vai comprar além do que você precisa. Coma antes de ir. São coisas básicas. Você nunca percebeu que o shopping, o piso é o melhor porcelanato que tem? E é liso, você anda devagar. Quem já percebeu isso em shopping? E shopping não tem relógio? Quem já percebeu que não tem relógio? Porque é estratégico. Ali não é para você ficar preocupado olhando para a hora. Ah, que hora que é? Ali é para você andar devagar. É quase aquela música, né? É devagar. É devagar. Na igreja tem um relógio. E muitas vezes o que chega mais atrasado quer sair mais cedo. Não deveria ter, para não ter, é verdade. Agora, você vê, pastor, eu trabalhei na Nestlé, gente, na área de marketing. Você sabe quando você vai no supermercado,
Esse hipermercado, você vê a gôndola do chocolate e dos biscoitos. Você já viu que os biscoitos para as crianças ficam na altura da mão delas? Quem já prestou atenção nisso? É estratégico, pastor. Tem uma razão de ser. Então, você precisa entender esse princípio. Ei, invista no seu filho, na sua casa, na sua família. Eu vou liberar uma palavra para quem crê. As nossas crianças serão fortes, os nossos adolescentes serão poderosos, os nossos jovens vão se destacar, eles serão os melhores naquilo que eles vão fazer. Profissão que ainda não existe, eles vão dominar em nome de Jesus. Alguém acredita que Deus pode fazer isso? Diga glória a Deus, dá um sinal. A outra igreja que eu pastoreava, eu sempre incentivei muito os irmãos. Porque a Bíblia diz que o meu povo sofre porque não tem dinheiro, irmão. Porque não tem saúde. Porque o que o povo sofre? Porque falta o quê? Conhecimento. Esse sofrimento nosso é falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Mas por que a gente não conhece? Porque não temos uma fonte do saber? Temos a Bíblia, mas nós não queremos aprender. A maioria não quer aprender, irmãos. Não valoriza a Bíblia, não valoriza o estudo bíblico, não valoriza a escola dominical, não valoriza os seminários e as conferências de ensino. Vai continuar sofrendo, porque quando nós adquirirmos o conhecimento, sofreremos menos. Tem um menino, eu sempre profetizei, na igreja que eu estava, eu percebi que todos os irmãos, os dízimos, eram muito poucos, baixinhos dízimos. Eu comecei a profetizar e abençoar os irmãos, porque às vezes a gente tem medo de fazer isso. O pastor Rubim conhece o menino que administrou a nossa transmissão do seminário que o senhor fez lá. Um menino de ouro, né? Então, esse menino, quando eu cheguei lá nessa igreja, eu vi algumas pessoas que Deus me mostrou, e eu abençoei a vida daquelas pessoas para que elas pudessem também prosperar e ser uma bênção naquela igreja. Dentre eles, 3. Um se formou, se tornou um advogado, começou a exercer advocacia agora, se tornou um dos maiores dizimistas da igreja lá. A outra, que dependia do pai para ajudar em tudo, se tornou engenheira civil, se tornou outra grande dizimista da igreja. E esse menino, muito simples, um dia eu fui e falei para o pai, até brincando, falei, cuida desse menino que vai ser a galinha dos ovos de ouro de vocês. Esse menino passou no vestibular, ele fez a faculdade de engenharia eletrônica, concluiu agora, pastor, pegou, mas antes de concluir, Deus deu uma ideia para ele. E ele fazia estágio, ganhava R$400, ele dava o dízimo de R$40. Domingo passado, ele veio na minha casa, ele veio nos visitar com a família. O pai disse assim, pastor, o senhor sabe que eu passei por uma prova muito grande, e esse menino aqui que está nos sustentando em casa, um menino jovem ainda. E eu disse, você se lembra que eu disse que esse menino, para você cuidar bem, que seria a galinha dos ovos de ouro? Ele deu risada, falou, o senhor disse isso mesmo. Aí ele disse, meu filho, quanto você está entregando de dízimo na igreja? Diz, pastor, pela graça de Deus, eu estou contribuindo na média de R$2.500 a R$3.000 por mês com o dízimo. Está sendo uma bênção lá. Se a gente não pregar isso, não praticar isso, pastor, isso vai atrapalhar a minha salvação? Pode até ser que não. Mas as bênçãos que acompanham a salvação, nós não vamos desfrutar delas, viu? Quantos estão dispostos a aprender mais? Aprenda, irmãos. Vamos ouvir, aprender e colocar em prática o que a gente aprende para vivermos os milagres de Deus na nossa vida. São princípios do reino. Falar rapidamente aqui do dízimo do Abraão. Falar rápido, vamos lá, pastor, 1:7-3. A primeira vez que a palavra dízimo é mencionada na Bíblia é em Gênesis 14:20. E deu-lhe o dízimo de tudo. Essa atitude de Abraão revela-nos o costume dos povos semitas daquela época de oferecerem a 10ª parte da produção de suas plantações e de seus animais ao Senhor ou a alguma autoridade específica, como ocorreu no caso do rei de Salém. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Todavia, nesse episódio,
o que aconteceu bem antes da lei de Moisés. Abraão ofereceu a Melquisedeque o dízimo dos despojos de guerra. Porém, as Escrituras não explicam claramente por que o patriarca deu a contribuição. De acordo com Champlin, fora da cultura judaica, havia muitas culturas antigas que praticavam o dízimo. Além disso, ainda segundo esse autor, a prática existia entre outros povos, tais como os gregos, os romanos, os cartagineses e os árabes. Para essas culturas, era um hábito que fazia parte da piedade religiosa. Aí eu já falei do dízimo dos levitas, dízimo dos dízimos, trienal e o das festas. Ouve isso aqui, estou resumindo aqui, que eu vou entrar no outro assunto para nós encerrarmos. Entenda uma coisa. A prática do dízimo, ela é antes da lei. Isso aqui tem que entender, tem que repetir 1 milhão de vezes. A prática do dízimo é antes da lei. E o Abraão, meu irmão, a família dele era idólatra, o pai dele era Terá. Sabe do que vivia o pai de Abraão? De fazer ídolos. Agora, eu não sei explicar isso. Tem prestores mais inteligentes do que eu, que cada um Deus dá um nível. O meu é limitado. Como é que Abraão ouve a voz de Deus e consegue discernir a voz de Deus? Ele ouviu a voz e diz: essa voz é do Eterno. E diz que ele saiu sem saber para onde ia. Para onde você está indo? Eu não sei. Ouvi uma voz. É a voz do Eterno. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu só sei com quem que eu estou indo. Eu estou indo com Deus que vai na frente, cuidando de tudo, quebrando as muralhas, repreendendo o mal. Isso é muito forte, irmão. A revelação de Abraão, isso aqui eu tenho que dar mérito ao reverendo Gesiel Gomes, ele falou que a revelação de Abraão foi no farol baixo. Saiu sem saber para onde ia. Já viu quando você dirige em farol baixo, você não enxerga muito? Mas a revelação que Deus deu para Ananias, o profeta, em Atos, foi no farol alto. Vai à rua chamada direita, lá tu encontrará um homem por nome Saulo, pode chamar ele de Paulo, ele está cego há 3 dias, orando, jejuando. Ora por ele que eu vou curar ele, vou batizar ele, e diz para ele que muito ele vai sofrer por amor do meu nome. Ei, tem revelação no farol alto, mas também tem revelação no farol alto. Deus ainda dá detalhes, Deus ainda fala minuciosamente. Ei, Deus conhece todas as coisas. Antes de acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer. Eu vou liberar uma palavra, não tiver a mão levantada, eu vou emitir um decreto. O Deus dessa igreja é antes do princípio e é depois do fim de todas as coisas. Deus essa noite está te chamando para um período novo, para conhecer Deus talvez da maneira que você nunca conheceu. Deus está dizendo: eu ainda falo. Nós precisamos voltar a crer nos princípios da palavra. Você tem que entender que você está envolvido com o reino dos céus. Ei, dizimista, ofertante, Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem uma promessa para a tua casa, Deus tem uma promessa para a tua família. Eu vou repetir para o inferno ouvir. Ei, dizimista, ofertante, Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem uma promessa para a tua casa e para a tua família. Vamos lá, pastor Luciano, 180, na sua última, estou fechando aqui que eu vou falar. Para quem são os dízimos? 180. Pode virar. Vamos lá, pastor Luciano. Sacerdotes. Todo sacerdote tem de ser levita, mas nem todo levita é sacerdote. Quem entendeu isso aqui, gente? Quem entendeu o que eu expliquei? Dentro do... Que aqui no final tem um quadro. Meratita, gestuanita e coatita, você vai entender direitinho. 2, pastor Luciano. Levitas. Os levitas eram membros da tribo de Levi, que havia sido designada para auxiliar os trabalhos religiosos no templo de Jerusalém. Os sacerdotes do templo também faziam parte da tribo de Levi, sendo descendentes de Arão. Quem são as terceiras pessoas que se usufruem do dízimo? Cantores, porteiros e estrangeiros. Quem mais? Órfãos que não tenha ninguém na família com condições financeiras de cuidar deles. Viúvas que não tenha ninguém da família ou parente com condições financeiras de suprir suas necessidades.
A Bíblia nos apresenta dois pactos. Um pacto é apresentado por meio de Moisés, em que Deus fez um pacto com o povo de Israel, e outro pacto é feito com o povo de Deus por meio de Cristo Jesus, que é um novo pacto. Por trás de cada ritual, de cada sacrifício, existem princípios extraídos da essência de Deus. Primícia quer dizer primeiro. Na Bíblia, existem 3 tipos de primícia, que é a oferta, é uma cerimônia ou ritual, é uma festa. Então, a Bíblia fala que temos uma festa de primícia, oferta de primícia, e nós temos uma cerimônia das primícias. Diga amém. Amém. A primícia é um princípio. Eu vou explicar aqui depois no livro, você que tem um livro. O que é a primícia? Você tira, você ganha durante os 30 dias, divide um dia, é a primícia. Essa primícia se dava para o sacerdote, como reconhecimento daquele que cuidava de você. É um princípio, não é uma doutrina, é um princípio. Dízimo, a 10ª parte. Ah, pastor, eu posso dizimar 50, 80, 90, 100%? O dízimo é 10%, você pode dar o restante se você quiser como oferta, mas o dízimo são 10%. Eu vou responder 45 perguntas aí sobre dízimos e oferta. Ah, pastor, eu vendi uma propriedade, devo dar o dízimo? Sim, porque aquilo foi um bem que Deus te deu. É uma conquista que Deus te deu. Tem gente que vende as coisas e não dá oferta, e não dá um dízimo, mas é um princípio estabelecido. Aquilo foi um bem que Deus te deu, aquilo é fruto do teu trabalho. O princípio é esse. Ah, pastor, eu não quero, eu não aceito. Eu não estou dizendo que você quer ou que você aceita, estou falando do princípio que é. Isso aqui é uma questão de fé, tá? Um princípio. Eu estou tratando disso aqui, mas eu quero pular rapidamente para a página 225. Aí nós vamos mudar, viu, profeta? Para outra, para aquele outro mistério, já para a página 225, pastor Luciano. Nós vamos agora para 225. Vou tratar de um assunto que ele é de suma importância para nós e que a gente precisa tratar dele com muito cuidado. Vamos na 228, rapidão. Pode passar essa aí, príncipe de Deus. Irmão, quem vai orar? O meu iPad já está. Eu fui pregar em Manaus e você vê o que é uma mentalidade de escravo. O pastor parou, falou: não, vamos comer aqui. Vou deixar o carro aqui mesmo. Eu falei: pastor, restaurante, põe no estacionamento. Não, aqui é sossegado. Os caras foram lá, arrebentaram o vidro dele, levaram o meu iPad Pro, me levaram um notebook meu, tomei um prejuízo de quase 30 mil. Aí eu voltei, irmão. Aí o pastor, ele é bem gordão, o pastor. Inclusive, esse pastor até partiu com o Covid, partiu para a glória também. A esposa dele até muito amiga. Irmão, mas eu fiquei a mente de escravo. Custava ele ter posto no estacionamento? Como é que eu vou fazer? Eu fiquei com prejuízo de 30 mil. Perdi aqui, ó, como é que está meu iPad? Todo arrebentado, travando, que eu uso para as conferências. O meu era o Pro e o meu notebook. Eu falei: pastor, você vê? Por causa de 10 reais, muitas vezes, o que acontece? Mas é a mente. Ei, está tudo na mente. Eu estava pregando com um pastor lá em Porto Velho. Irmão, vamos na Sportation, dessas igrejas aí, da Visão. Parei, ele, vamos no shopping. Aí parou no shopping, ele não parou dentro do shopping, parou do lado. Descemos um atalhozinho, que amanhã eu vou falar dos códigos, pastor, aqui. Desceu um atalhozinho e deixou o carro em cima. Eu falei: pastor, você não vai pôr o carro no estacionamento não do shopping? Ele deixou fora, entramos num atalhozinho, fomos lá. Olha a mente, pastor, o carro não é Sportation. A riqueza, a pobreza está aqui, ó. Vai na loja de R$1,99 que é desconto. Não dá para dar um desconto? Pelo amor de Deus, meu, tem dó do cara. Já está R$1,99. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Diga para alguém: a riqueza e a pobreza estão na mente. Diga: você é príncipe de Deus.
Não, só os príncipes, me dá um sinal, os princesas de Deus, os príncipes de Deus. Ei, você é príncipe, o teu pai é rei. Você é príncipe, o teu pai é rei. Quem é filho do rei aqui? Deixa eu ver, me dá um sinal. Me dá um sinal com o teu glória, com o teu aleluia. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. A galeria tem uns mistérios. A galeria é um lugar maravilhoso. Glória a Deus. Estamos juntos? Vamos lá aqui? Glória a Deus. Página 228, pastor Luciano, caminhando para o final. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o gafanhoto devorador comeu o gafanhoto. Joel capítulo 1, versículo 4. Dá para pôr aquela imagem que eu te pedi, príncipe de Deus? Rapaz, é um príncipe. Depois, se der, você vai jogar dentro para mim que eu vou já salvar. Não dá para ampliar mais, né? Mas está bom. Está bom aí. Eu achei essa imagem esses dias e gostei demais dela. Cadê o servo de Deus que apaga só essa... Vai apagar. Olha aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Eu estou falando, você vê que esse é um dia da conferência importantíssimo. Eu vou tratar desse princípio de dízimo, amanhã eu vou falar dos códigos da bênção. Amanhã vai ser um negócio extraordinário. Eu gostei desse aqui, porque o Malaquias, pastor, o texto Malaquias, capítulo 3, verso 10, não é o texto do dízimo? Quem está com a Bíblia aí? Abre aí, pastor. Malaquias 3. Todo mundo, irmão. Quem tem Bíblia aí? Quem não tem Bíblia, tem Bíblia no fundo. Leva uma Bíblia. Essa tradução brasileira é fantástica. Você vai aprender, vai crescer, vai ser abençoado. Malaquias 3:10. Vamos ler rapidão. Trazei o dízimo todo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz Jeová dos exércitos, se não vos abrir eu as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, até que não haja mais lugar para a recolherdes. O que mais? Cadê o devorador? Não está falando do devorador aí, não? Por amor de vós, reprovarei o devorador. Eu vou repreender, né? Veja só, olha que interessante, pastor Luciano. Agora leia o que você leu de novo no livro, Joel 1:4. O que o senhor acabou de ler no livro. No livro? Na 228. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto. Ei, mas vem cá. O Malaquias só está falando de um gafanhoto. Não é isso? Lê de novo o Malaquias que o senhor lê aí. Por amor de vós, reprovarei o devorador. Ei. Ele não falou do cortador, pastor Luciano. Ele não falou do migrador. Ele não falou do destruidor. Ele só falou de um. O que eu aprendo? É que Deus não dá tudo para um. Ministérios se completam. Para o Malaquias ele só falou do devorador, mas para o Joel ele deu uma revelação melhor. Ele disse que tem 4. Diga comigo, cortador. Termina com dor. Vamos lá, eu vou falar cortador, você fala cortador, dor. Migrador, dor. Devorador, dor. Quem entendeu? Vamos lá? Cortador, dor. Migrador, dor. Devorador, dor. Destruidor, dor. Bem forte. 1, 2, 3. Não, cortador, dor. Vocês vão falar cortador, dor. Vamos lá, eu vou falar cortador, você repete só o dor. Cortador, dor. Migrador, dor. Devorador, dor. Destruidor, dor. Diga onde esses demônios passam. Diga para alguém, aonde esses demônios passam. Onde esses demônios passam. A única coisa que fica é a dor. E eu descobri o quinto. Eu descobri o mastigador. Irmão, um dia eu estava num velório, aí fizeram um almoço lá. Meu Deus, eu falei, se demorasse um pouquinho mais, não sei o que seria desse servo de Deus que nós acabamos de enterrar. Irmão, aqueles montes, por detrás dos montes. Tem gente que não come para viver, vive para comer. Conhece a história
3 caras foram no restaurante e falaram assim: nós vamos no rodízio hoje, vamos comer para explodir. Vamos comer para explodir. Vamos comer para... O cara guardou R$50, falou ali, abriu um, é R$50, vamos comer para explodir. Sentaram na mesa, começaram a comer, serviu, o cara já não aguentava servir mais ninguém. Aí um começou a passar mal. O outro falou: você está passando? Falou: vai no banheiro, enfia o dedo na garganta que você melhora. Ele falou: você acha? Se coubesse o dedo, eu não comia mais 2 linguiças. Tem gente que não vive para comer, come para viver. Olha para mim. Esse cortador, ele é do tamanho de uma mosca, ele é uma lagarta. Ele é bem pequenininho, ele não tem dente. Ele consegue comer, pastor Luciano, só o olhinho da planta. Está nascendo, ele vai lá e come o olhinho. Esse migrador já é maiorzinho, é tamanho de uma mosca. Ele já consegue comer o olhinho da planta e a plantinha do lado. É que geralmente nos púlpitos tem aquelas plantinhas que eu uso como ilustração. E o devorador ele é maior, ele já consegue comer o olhinho da planta, o caule, a folha, e já consegue morder o talo. O destruidor é o pior de todos, ele é maior. E ele tem 2 formas, literalmente ele vem e ataca a estrutura, ele come a raiz, ele come a folha, ele come o talo e ele fere a raiz, pastor, ele mata a planta. Os gafanhotos comem e defecam, 24 horas por dia. Por isso, quando eles passam, ficam só prejuízo, destrói tudo e sujeira. Entrava numa lavoura, comia toda a lavoura, acabava, e depois comia a lavoura, o que eles falavam? Entrava dentro das casas, comia mesa, comia cadeira, comia o que achava, o que tinha na frente. Como é que fazia para repreender uma nuvem de gafanhoto? Tinha que fazer uma fogueira. Aonde tem fogo, não tem gafanhoto. Aonde tem fogo, não tem gafanhoto. Eu vou repetir até alguém entender. Aonde tem fogo, não tem gafanhoto. Que fogo é esse, pastor? Da tua fidelidade. É o fogo do temor. É o fogo da honra de Deus. Se um só rouba, o que é? É um assaltante. 2 é uma dupla. 3 é um trio. E 4 o que é? É o quê? Uma quadrilha. Nas devidas proporções, a Bíblia diz: no que me roubais? O que é? Eu não vi a igreja. Não é eu que usei o termo. Graças a Deus que não foi nenhum pregador. É o texto bíblico. Você rouba o que é seu? Eu não vi a igreja. Alguém rouba o que é seu? Você rouba o que é de outro. Os 90 é teu, mas os 10 é do Senhor. Vou repetir, os 90 é teu, mas os 10 é do Senhor. Você consegue entender o que eu estou te dizendo aqui? Eu estou dizendo: dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, porque Deus está dizendo: eu vou honrar você, com os 90 que vai ficar nas tuas mãos, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória. Podia falar tanta coisa nisso aqui, mas eu quero pular um pouquinho disso aqui e falar dessa ação. Eu quero que vocês entendam que isso aqui é uma linguagem figurada, que Deus está dizendo que tem uma força do mal. Se fosse no dia de hoje, esse texto teria escrito assim: as empresas vão falir, as montadoras vão quebrar, os postos de gasolina não vão ter combustível. Mas Deus usa uma linguagem do quê? Da agricultura, da roça. Aí, sujeira dos gafanhotos. Aqui, pastor Luciano, 233, 1,7, eles comem 24 horas por dia. Deixa eu falar aqui rapidão isso aqui, eu estou só selecionando. Página 236, pastor. 236. Vai até 10 sinais, príncipe. Sai daí, aquele esquema lá, volta para os 10 sinais. 10 sinais que os gafanhotos estão na vida do homem. 10 sinais. Vamos lá? Planta, mas não colhe. Deuteronômio 28, versículo 38. Então, qual é o primeiro sinal que tem gafanhoto na minha vida? Vai acontecer o que comigo, pastor Luciano? Primeiro sinal. Planta, mas não colhe. Qual é o segundo sinal? Nunca é cabeça, é sempre cauda.
Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Qual é o terceiro sinal, pastor? Sempre lhe falta alguma coisa. Qual é o quarto sinal? Negócios embaraçados, confusos. Quer dizer, o cara sempre está com rolo. Negócio. Eu estava pregando numa igreja, pastor, lá do Tocantins. Eu fui falar sobre isso, irmão. Evita negócio enrolado, evita essas coisas. Ah, pastor, você vai pôr R$1.000 aqui no negócio e vai ganhar 1 milhão. Não existe, pastor. Não existe um negócio. Você vai pôr R$1.000 e vai ganhar 1 milhão. Não existe. Aí tem pessoas que venderam casa, venderam carro, fizeram uma coisa, não sei o quê. Falei, meu irmão, todas as vezes que eu quis levar vantagem, eu só tomei na cabeça. Deus trabalha na clareza. Ah, deixa eu falar outra coisa para você. O segredo não está em quanto você ganha, não. Tem gente que ganha 10 vezes mais do que você. No final do mês não tem um tostão. O segredo é ter a bênção de Deus sobre aquilo que você ganha. Pode até ser pouco, para A, para B. Mas se tiver a bênção de Deus, vai multiplicar. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar vitória. Negócio embaraçado. É sinal que tem gafanhoto na vida dessa pessoa. Qual é o quinto sinal, pastor? Vive pedindo emprestado. Toda hora está pedindo. É uma coisa. Sempre. Qual é o sexto sinal, pastor? Seus lucros são consumidos. O cara trabalha, irmão, trabalha. Eu vi gente nos Estados Unidos, pastor, trabalhar 20 horas, 18 horas, tal, e vai, e fica aquela coisa. Não vai para frente. O cara, para dar uma oferta, é uma luta. Eu tinha uma irmã na igreja, com vontade de falar o nome dela, não vou falar não. Quem quer que eu fale o nome dela? Eu não vou falar não, mas eu estou com vontade de falar. De Anápolis. Essa irmã tinha 120 mulheres trabalhando para ela, limpando casa. Ela ganhava por semana uns 8 a 10 mil dólares. 120 mulheres. Ela tinha um schedule em Boston. Chegava lá, trabalhava para ela. Mas ela nunca deu um dízimo, nunca deu uma oferta. Ela era boa para fazer pamonha. Eu tinha um programa na Rádio 360 em Boston. Irmão, eu vendia 200, 300 pamonhas para o final de semana, me ajudava demais, 5 dólares uma pamonha, já que eu comprava que era pamonha missionária. Você vai comer essa pamonha, Deus vai te dar vitória. Eu orava mesmo, Deus abençoava. Que era para ajudar, as pessoas sabiam que estava comprando para ajudar. Minha filhinha pequenininha fazia comercial tal, nunca deu. Aí um dia ela chegou na igreja revoltada, ela já era uma senhora, pastor, que o goiano fala demais da conta, não sei o quê, eu não aguento não, como é que isso acontece? Eu investi 150 mil dólares na Avestruz Master. Quem já ouviu falar na Avestruz Master? Já ouviu? Que era lá em Goiânia, que montaram. Olha, me desculpa a minha ignorância, mas eu não sabia que aquele bicho colocava ovo não, que o bicho é grande. Investiu 150 mil dólares, o dólar 4 por 1. Nós estamos falando aí 600 mil. Nunca deu um dízimo, para dar uma oferta, aquelas ofertinhas. E eu me arrebentando, tendo que pagar programa. Desafio da igreja, que a meta, meu irmão, você ganha, mas tudo é pago. Se ganha por semana, mas gasta por semana também, é uma guerra. Você quer conhecer crente, é ganhando na semana. O cara congrega com você, você cuida dele e fala assim, eu mandei meu dízimo para o Brasil, pastor, porque o pastor lá... Aí eu falei, queridinha, você come no McDonald's, você paga no Burger King? Eu estou orando por você, aqui que está alimentando a tua alma, é justo? Deus não é injusto, irmão. Se é aqui que você congrega, é aqui que você dizima, é aqui que você contribui. Alguém está me entendendo ou não? Quem está me entendendo, diz amém, por favor, para me saber para quem que eu estou pregando. Irmão, é terrível, terrível. Aí, Deus não é bom. Eu falei, como Deus não é bom? Saiu o devorador, cortador, migrador, destruidor, vieram tudo junto. A pessoa pensa que o diabo vem com a cara ruim. Não, ele vai vir com o melhor negócio da sua vida. Vai bater na tua porta. Agora, eu quero dizer uma coisa, a senhora nunca dizimou aqui, eu gosto da senhora está aqui comigo vários anos, é uma luta para dar uma oferta, um dia, a senhora era boa para fazer pamonha. Eu sou grato. Mas você investiu 150 mil, a senhora veio me avisar depois que investiu, você tem que falar antes de fazer, você tem que procurar o pastor antes de fazer. Depois que fez, o que a gente vai fazer? Vai chorar junto. O que é tem que fazer? Inês é morto, o leite derramou. Ei, esses demônios existem. Tem gente que trabalha, ele vem e consome. Eu já estou dizendo que Deus vai te guardar do prejuízo.
Deus vai te guardar do mau negócio. Deus vai guardar a tua casa, a tua família, os teus filhos. Eu estou falando para quem crê. Eu estou dizendo a você, dizimista, que o devorador, o cortador, o migrador não vão comer na tua mesa. Os teus lucros não serão consumidos. Repete para mim. Insegurança na hora de negociar. O cara tem um produto bom, meu irmão, mas não é fiel, fica gaguejando. Ei, você vende convicção. A tua postura vende. Você vai negociar, você tem que saber o que você está negociando. Agora não tem como você falar de Bíblia, você não conhece Bíblia. Você não tem como falar do manual, você não conhece o manual. Quando você compra um carro novo, zero, o que acontece? Tem um manual. O que é o painel? O que é aquela luz que você, quando acender, você tem que conhecer. Fale com convicção. Deus vai te dar graça para negociar. Deus vai te dar graça para fazer, para resolver problemas. 8, pastor, qual que é o 8º sinal? Nunca consegue terminar o que começa. Pior miséria. Começa uma construção, nunca termina. Está lá com a cozinha desde sempre. Quebra um pedacinho, o pé da geladeira, ele põe um pedacinho de coisa, tem que enferrujar o outro. Sempre a pior coisa. Olha para o supermercado. Chega o rico do supermercado. Primeiro que rico do supermercado entra de carrinho. Madame vai, põe só do melhor. Salaminho de primeira, linguiça da Aurora, a picanha, tem picanha argentina? Não. Tem da Friboi? Não. Então pode ser essa outra maturada. O cara vem só na picanha. Põe garrafa de uísque, um monte de coisa se não é crente. Aí o pobre chega com a cestinha. Tem carne moída de segunda? Me dá 200 gramas. Ah, pastor, eu vou na feira, no final da feira. Porque no final da feira, quando dá 1h30 da tarde, 4 bacias de banana, que está toda amassada. Ali tem coronavírus para todo lado. Por R$1. Todo mundo já apertou. Ei, o melhor dessa terra é para você. Você vai andar em carro digno, vai morar em casa digna, você vai ir na feira no primeiro horário, você vai comer coisa excelente, você vai comer em lugar de honra. Eu vou profetizar para alguém que crê, alguém que levantar a mão direita. Eu estou dizendo que Deus tem coisas lindas e grandes para você. Eu estou dizendo que Deus não tem um resto para você. Deus tem primícias para você. Fui na granja. Minha esposa falou, busca um frango na granja. Eu moro perto do zoológico, no ABC. Eu cheguei lá, chegou a irmã dessas igrejas que põe a mão assim, ora, até quase uma convulsão. Falou para o chinês, tem carcaça de frango? Ela falou bem baixinho. Mas o estrangeiro pensa, se gritar, você entende. Ele falou, carcassinha de frango não tem. E ela doida de vergonha, olhou para o lado e eu lá. E eu de moletom, toda à vontade. E eu falei para ela, Pai do Senhor, minha irmã, dei a mão para ela. Ela me deu 2 dedos, dá 2 dedos. Olhou para mim de cima e embaixo e falou, pegou na ponta do meu dedo e falou assim, qual é essa igreja? Ela estava preocupada qual era a minha igreja. Eu falei, a minha igreja está atrás do Calvário. A minha igreja está atrás do Calvário. Eu falei para aquele, pode matar uns 2, 3 frangos para ela, o que tiver de peito de frango, pega 2 bandejas de 60 ovos, pode pôr. Ela falou, mas eu não tenho, mas eu tenho. Eu tenho. E eu digo, eu sou profeta de Deus. Nunca mais a senhora vai entrar numa granja atrás de carcassinha de frango. A partir de hoje a senhora vai comer peito de frango, coxa de frango. A senhora vai comer frango inteiro, porque Deus vai te abençoar. Jeová Jireh! Agora isso não é você ficar assistindo e vendo o coitado se arrebentar lá. Estou em Angra, na praia. Minha esposa gosta muito de uma pousada em Angra, que chama Angra Bela. Estou lá sentado, estava assim meio mormaço, saí, estava andando com minha filhinha. Aí chega um cara vendendo água de coco. Eu falei, quanto é a água de coco? Eu vi pelo jeito dele, era crente, estava escrito assim no isopor dele. Sem Jesus tem poder. Olha o versículo, a coisa que ele põe no isopor. É para ele pôr pelo menos assim, Jesus é vida. Falei, quanto é a água de coco? Você já vendeu alguma hoje? Não vendi nenhuma, está ruim o tempo, não sei como é que é. Falei, mas o senhor vai vender todas as águas de coco? Aí ele falou, eu vou até vender, mas eu não posso dar desconto não. Falei, eu não pedi desconto. Mente do cara. Pedi uma para mim, para minha filha. Começou a vir gente, irmão. Não tinha ninguém, começou a vir gente. Falei, quanto que é o coco? É R$10. Dei 50 para ele. Não, eu falei, não fica não, para te abençoar. Foi o teu Deus é Deus vivo. Eu digo, eu sou profeta de Deus. Estou no Rio de Janeiro, abastecendo o carro.
Parecia um cara, irmão, todo suado, 50 graus, o calor estava tão quente que tinha um urubu voando com a asa só e a outra se abanando. Falou, meu irmão, coloca aí R$3 para mim de combustível. O cara da bomba aí, meu irmão, R$3 não dá para pôr não, combustível no Rio é quase 10. Aí ele falou, se apertar aqui já dá 1 litro. E é verdade, se aperta a bomba dá 1 litro. Falei, coloca 50 para ele. Aí ele falou, meu irmão, eu não tenho não, só tenho 3. Eu falei, mas eu tenho 50. Falei, nunca mais você vai parar em posto de gasolina arrumando confusão para pôr R$3. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque mamão vai cair aqui. 9º sinal, vamos lá, caminhando para o final. Roubos e prejuízos são constantes. Está tudo bem, a empresa, o cara rouba ele, é um prejuízo, é coisa, é sinal de cortador, migrador, devorador, destruidor. Qual é o 10º, pastor? Esgotamento, insônia, descontentamento. Repete para mim. Esgotamento, insônia, descontentamento. Quando os exterminadores agem, eles causam dor. Os exterminadores de riqueza, olha quando acontece quando esses demônios agem. Vou fechar aqui, vamos lá? Marcos capítulo 5, versículo 11 a 13. Página 238. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Certamente, a história bíblica do endemoniado gadareno, homem possesso de uma legião de demônios, que morava no cemitério, e que foi libertado por Jesus, tornando-se mais tarde o missionário de Gadar, você já deve ter lido algumas dezenas de vezes, mas hoje você vai ler uma nova revelação dessa história nunca contada. Quem já ouviu esse texto? Pode acender a luz para mim aqui agora. Quem já ouviu esse texto na Bíblia aí do Gadareno? Você sabia, só a nível de conhecimento rápido, Gadara fazia parte da Decápolis. O que era Decápolis, pastor? 10 cidades fundadas por Alexandre o Grande. Essa cidade foi Alexandre o Grande que fundou. A cultura era grega, mas o povo era judeu que moravam lá. Criar porcos ali era contra a lei, porque Deus proibiu lá atrás a criação do porco, porque é uma carne que o povo estava no deserto, poderia ter sérios problemas intestinais, então resolveu proibir. Animais de fenda. Deus é fantástico, né? Isso você sabe que a própria carne de porco hoje, determinada coisa, tem sérios problemas. Aí Jesus chega em Gadara, olha para mim, Jesus chega em Gadara. Você tem que entender isso aqui, porque se você achar que eu estou encerrando esse pensamento. É a única vez na Bíblia que Deus atendeu os demônios. A única vez que Deus atendeu o pedido dos demônios é nesse texto. E eles não eram poucos. Eles eram muitos. Jesus perguntou, quais são o nome de vocês? Legião, porque somos? Porque somos? E tinha uma manada de porcos. Esses porcos, alguém já criou porco aqui? Era aqueles porcos de raça. Eu estava pregando em Sinop, Mato Grosso, Igreja Batista, lá tinha um dos maiores criadores de porco e de boi. E aí, na conferência do perdão, eu estava falando da questão das doenças psicossomáticas, dos traumas, da gravidez, da depressão pós-parto, que é uma coisa muito séria. Tem gente, gravidez pós-parto, isso não existe, é muito sério. Mulheres que rejeitam o filho, tem sério problema, tal. E aí as porcas, pastor, estavam parindo e comendo os filhotes. Aí ele foi buscar estudo, foi na Alemanha fazer um curso. Porcas de raça, são porcos grandes. Como é que chamam, pastor, aqueles porcos grandes, vocês que já criaram, aqueles grandes? Como? Landraste. Grande, né? Quanto é um porco desse? É grande. Aí, o que ele fez? O cara falou, olha o que é o curso.
Irmão Wagner, tem um porco grande lá. E aí o que ele fez, pastor? Ele falou, ó, quando elas forem parir, elas ficam deitadas, pega um ar-condicionado a 18 graus, que vem na nuca dela, que seja descarregado para esfriar o ambiente. Elas vão parir, vão acalmar, não vão matar os filhotes, não vão entrar em depressão. Resolveu o problema. Agora, você faz um curso desse aqui, estou aqui ministrando para vocês. Isso aqui são gatilhos para mudança de vida. Deus pode aqui dar uma ideia para pessoas que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. Talvez eu estou pregando para milionários aqui, para pessoas que Deus está blindando a sua casa, a tua família, os teus negócios. Te prepara, porque vai ter uma virada, uma chave vai virar. Esse cara era um empresário, tinha mais de 2.000 porcos, transformando. Se os porcos fossem vendidos em dólar ou em euro, nós estamos falando de mais de 1 milhão. Você acha que a mulher desse fazendeiro não tinha sonhos? Ó, meu amor, depois que nós eliminarmos essa manada aí de 2.000 porcos, vamos lá para a Austrália, para Sydney. Sydney é lindo. Fui só uma vez na Austrália para não ir nunca mais. É 32 horas de voo. Eu dormi, acordei, eu pensei que o avião tinha caído. Eu não gosto de voo longo. Terrível. O voo longo eu não gosto, pastor. Gosto de voo aqui, que vem rapidão. E aí, vamos viajar. Tinha planos. Aí, meu irmão, isso aconteceu. Jesus chega em Gadara. Estou encerrando isso aqui. Você vê o que é o cortador, migrador? São exterminadores de riqueza. Diga para o teu irmão, esses demônios são exterminadores de riquezas. Diga, mas na tua vida eles não vão ter mais legalidade em nome de Jesus. Diga, a tua fidelidade vai blindar você, a tua casa e a tua família. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Só quem está entendendo, me dá um sinal. E aí, o Gadara, que todo mundo temia. Jesus, para chegar lá, teve uma tempestade. O diabo fez tudo para Jesus não chegar. Quando chegou, Jesus começou a tremer. O que vier se incomodar antes da hora. E disse assim, permita que adentremos nos porcos. E Jesus permitiu. Você nunca se perguntou por que Jesus permitiu? Aquele povo, a cultura era grega, mas o povo era judeu. Criar porcos ali era contra a lei. O que eu aprendo? Se você tiver algo ilegal, o diabo vai destruir na hora que ele quiser. Deus não pode fazer nada. Porque Deus não age na ilegalidade, Deus age na justiça, Deus age na transparência. Agora, se aquilo ali fosse um rebanho de ovelhas e fosse um servo de Deus fiel, dizimista, o diabo podia tocar naquele rebanho de ovelhas, naquele rebanho de gado? Poderia? Não, porque Deus falou, eu vou repreender o cortador, migrador, devorador e o destruidor. Eu estou dizendo que Deus vai proteger teu patrimônio. Eu estou dizendo que Deus vai proteger teu patrimônio. Eu vou repetir pela terceira vez, eu estou dizendo, dizimista, ofertante, que Deus vai proteger teu patrimônio. Eu lido com muitos empresários. Deus me deu uma graça. Há uma igreja em Cuiabá, que o pastor conhece, o pastor está aí, acredito, conhece, é Cristo Rei, IBN, reverendo Oswaldo Coutinho, uma linda igreja. E aí eu falei lá nessa igreja, ei, quem é marido aqui? Cadê os maridos da igreja? Só quem é marido. Eu tenho medo de marido que levanta a mão assim. Quem é marido? Quanto tempo faz que você não dá um buquê de rosas para tua esposa? Com um cheque, com um pix de 10 mil reais, dizendo, meu amor, vai ser feliz no shopping. Quem recebe essa palavra profética? Já tem uma irmã machando ali. Aí eu falei isso, ó bicho, liberei a palavra. Olha para mim, voltei. Aí eu estou lá, vi a irmã, falou, pastor, eu vim aqui só para conhecer o senhor, falar com o senhor. Falei, por quê, meu irmão? Houve alguma coisa? Ela falou, o senhor liberou uma palavra aqui, para o marido chegar em casa. Meu marido me deu umas rosas e me deu um cheque. Me deu um pix de 10 mil reais. E hoje esse rapaz é muito amigo meu, empresário. Ele recebeu a palavra e praticou, pastor. Isso aqui é muito espiritual. Se você, Deus te deu essa condição, é porque Deus mudou a tua posição. É porque Deus te honrou.
Deus vai abrir portas extraordinárias para pessoas específicas aqui essa noite. Quem está entendendo o que Deus está falando para você? Deus está falando, eu vou te dar além do que você pensa, além do que você sonha e além do que você imagina. Deus está dizendo, eu vou te abrir portas extraordinárias sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu estou falando de coisas grandes, eu estou falando de algo extraordinário, eu estou falando de somas volumosas, eu estou dizendo que Deus vai levantar pessoas nesse lugar para viver um nível de prosperidade que você jamais um dia pensou que poderia viver.